Bom, pessoal, aqui tá a agulha com uma linha de mais ou menos uns 80 centímetros a 1 metro. Linha dupla. Esqueci de falar, para fazer também essa parte aqui, só desse pontinho aqui, a finalização, eu também usei a linha dupla, tá? Então, normalmente eu uso linha dupla. Quando é linha simples, eu aviso. Então, eu coloquei a linha dupla, o fio duplo, e deixei essa argolinha no final. É por aqui que a gente vai amarrar, tá? Então, onde a gente vai começar a trabalhar? Vai introduzir a agulha aqui ou aqui, tanto faz. E nesse começo, que tá com a argolinha, pode ser até introduzida aqui no olho. Então, eu coloco aqui, onde cruza a linha do meio da cabeça, da horizontal e do olho, introduzo a linha aqui e saio exatamente aqui embaixo. Procura não cruzar a linha, porque nós vamos precisar ainda colocar enchimento aqui. Então, ó, procura o ponto ali, sai com a agulha, essa é a agulha longa de 13 centímetros. Cuidado para não deixar a alcinha descer toda de uma vez. Segura. Dou uma distância de uns 2 milímetros. Volto lá no ponto inicial. Aqui, ó. Sai com a agulha aqui. Passo a agulha dentro da alcinha. Puxo. Puxo o suficiente para vincar isso aqui. Tá vendo? Você fez um vinco aqui. Dá uma distância, 2 milímetros, 3 milímetros, volta lá no ponto onde você estava. Pessoal, escureceu um pouco, porque eu estava usando o flash do celular e a bateria dele tá fraca. Então, deu uma escurecida no vídeo. Espero que vocês possam estar visualizando bem aí. Tá carregando, mas o flash ainda não tá para ser usado, não. Olha, sai no ponto, passa por dentro da argola e puxa. Pronto, travei meu ponto aqui. Olha, afundou, tá vendo a cabecinha aqui, ó? Afundou bem. E aqui também afundou. Feito isso, sai com a linha em qualquer ponto da cabeça, porque a gente vai passar pro lado de lá e, como eu disse, evita cruzar, porque a gente precisa ainda ter essa área aqui aberta, sem nenhum ponto por dentro, porque a gente vai passar enchimento aqui ainda. Agora, eu vou fazer outro nozinho na linha. Faz o nozinho. Precisa ser um fio comprido, porque nós vamos modelar essa cabeça. E o fio tem que ser um pouco mais comprido, olha. Já passei o nó aqui. O nozinho no final. Agora, eu não posso mais trabalhar com a linha aqui. Tem que vir aqui por baixo. Olha. Saiu lá no olho. E esse nó também não pode ficar visível. Se ele não passar pela malha, depois a gente corta o excesso do nozinho. Passou, tá vendo? Olha, ele passou e ele ficou aqui. O que eu preciso fazer? Travar essa linha aqui no olho. Segura. Essas argolinhas ajudam muito a gente. Travei. Agora sim, eu faço o mesmo que eu fiz do outro lado. Introduzo a agulha aqui na junção da linha com o outro ponto e saio aqui nessa marcação que eu fiz ao lado da linha de costura embaixo do queixo da boneca. Puxo. Na primeira vez, às vezes a gente não consegue fazer, dá um espacinho, a gente não consegue já fazer a modelagem, tem que ser uma segunda agulhada ou terceira. Olha, procura sair lá bem no olho, bastante atenção aqui, por isso que as agulhas da gente ficam tortas, por causa disso, de tanto a gente trabalhar com esse vai e vem. Olha, dá um espacinho de 2 milímetros, introduz a agulha aqui e vai buscar o outro ponto lá. Tem gente que fala, nossa, uma técnica trabalhosa. Dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado é tão bom que a gente nem observa tanto essa questão do trabalho. Vale a pena. E a sua cabeça também que vai dar um pouquinho mais de trabalho. O resto do corpo é muito fácil de ser feito. É uma peça que tem uma saída boa. As pessoas gostam, não apenas crianças, os pais também gostam. Eles ficam encantados com essa peça. Ela é pequena, ó. É pequena.
pequena e é interessante. Tá vendo? Você procura dar a mesma profundidade nos 2 olhos. Introduz a agulha de novo, dando um espacinho. Agora a gente vai precisar travar esse ponto aqui. Mesmo esquema. Segura a argola aqui, ó. Segura essa argola bem firme, porque agora a gente já vincou o olho. Dá um espacinho lá embaixo e volta para alçar essa argolinha. Puxa, passa pela agulha, segura ainda a linha. Puxa e trava. Olha aí. Travamos, deixamos os 2 olhos com a mesma profundidade. Agora, daqui, a gente vai passar para este cantinho que a gente estendeu da boca, na direção do olho. Aí, no caso, procura fazer dos 2 lados. Não cruzar a linha, porque a gente precisa que esse vão do meio esteja ainda aberto aqui, ó. Isso aqui não tem a linha nenhuma cruzando. Porque a gente vai trabalhar com modelagem aqui ainda. Dá um pontinho, uma distância de 2 milímetros, volta lá no olho. Vinca esse ponto e a gente vai travar a linha aqui. Trava sempre do mesmo jeito. Segurando a alcinha, passando a linha lá embaixo. E voltando, buscando essa alça aqui. Passando a agulha por dentro. Assim a gente trava a linha. Ó. Travei bem. Já marquei o cantinho de boca aqui. Agora eu vou tirar a linha daqui. Tira em qualquer ponto da cabeça. Vou passar pro lado de lá. Evita cruzar, tá? Pronto. Passar outro nozinho. Dá um nozinho aqui. Corta esse excesso de linha que ficou. Quanto menos ponto a gente vê na boneca, melhor. Agora tem que pegar esse aqui, ó. Vamos ver se ele vai passar pela malha. Normalmente passa com facilidade. Se não passar, a gente corta o excesso depois. Faço o mesmo que eu fiz do lado de lá. Vou puxar o nó. Passou, tá vendo? A malha é boa por isso, porque ela não segura muito o nó. Também tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar com malha, porque ela pode romper, né? O fio. É um tecido bom de trabalhar, só que é bem delicado. Dá um pontinho aqui só para travar a linha. Entra no olho. E sai aqui no cantinho da boca. Isso vai fazer com que a bonequinha dê um sorriso. Ela fica uma gracinha. Aí você pode optar pela malha que você achar melhor, o tom de pele que você quiser. Pode depois também fazer bichinhos, fica muito interessante fazer a bonequinha como se fosse bichinho. Vamos travar essa linha. Olha. Trava aqui, puxa. Faz o mesmo vinco dos 2 lados. Agora certifique-se de que isso aqui tá bem amarradinho. Então eu passo uma outra vez, vou lá no olho, busco o olho. Puxa aqui. Olha, às vezes fica um fio tipo aqui, ó, tá vendo? Olha, um fio solto. Então você segura e vê qual fio é. Puxa lá em cima. Procura puxar os 2, deixar na mesma distância. Estica na agulha. Segura a argolinha para ela não correr. Sempre o dedo vai ajudar, né? Sai no mesmo ponto. Para poder travar aqui. Aí. Travei. Daqui agora, introduz no mesmo lugar. Cuidado na hora de colocar essa agulha na cabeça, porque lembra que tem a parte do chocalho ali, né? Então, pode quebrar a agulha. Então, cuidado na hora de passar essa agulha na cabeça com esse chocalho aí dentro. Corto aqui. Olha, então ficou assim. Tá vendo? Agora a gente vai precisar de um pouquinho mais de enchimento e de um instrumento para encher. Eu uso uma pinça, mas vocês podem usar o instrumento que vocês tenham aí. Então, eu vou pegar o enchimento, aquele enchimento acrílico, tá? Que a gente tá usando desde o começo. Eu trabalho com a pinça porque eu gosto muito de trabalhar com a pinça. Eu acho ela
Um instrumento muito bom de trabalhar. O que eu fiz, gente? Eu fechei aqui sem encher. Me perdoem. Isso aqui tem que ser fechado depois. Sabe o que é isso? É o automático, que é ligado piloto automático, e a gente acaba fazendo o que não deve. Então, quem estiver vendo o vídeo até agora, me desculpe pelo equívoco. Isso acontece com todo mundo, né? E a gente se antecipa às vezes. Ó, tô tirando só a costura, tá? Tirando a linha daqui, porque eu me antecipei. Eu esqueci dessa parte do enchimento. É a emoção de trabalhar com vocês, a gente fica emocionada. Então, agora eu vou introduzir esse enchimento e vou empurrar para essas linhas aqui, para formar a bochecha da boneca. Então, eu venho com o enchimento, tô aqui com a pinça, passo aqui na parte da frente do pescoço, vou procurar ali um espacinho que tenha e vou empurrar esse enchimento. Às vezes, você pode até fazer isso antes de colocar o pescoço mesmo. Mas eu prefiro já estar com o pescoço aqui, porque eu já tenho uma noção na hora de modelar esse rosto. Mas se você quiser fazer essa parte primeiro e depois colocar o pescoço, também pode, tá? Mas aí fica difícil na hora da gente modelar um pouco o rosto, porque a gente perde a noção da distância que tem. E aqui, como a malha é bem elástica, é só você ir puxando, acomodando aqui. Desculpa que eu tirei do foco. Vai acomodando aqui, ó. Empurra. E vai empurrando o enchimento. Ele ficou aqui no pescoço. A gente sente onde está o enchimento. É só empurrar para as laterais aqui. Olha, você vai formar a bochechinha da boneca. Pega a tua agulha de boneca, acomoda esse enchimento aqui, para que ele fique bem acomodado na região da bochecha, empurra de baixo para cima, de cima para baixo, em todas as regiões, e deixa essa bochecha bem formada aqui. Essa tá mais gordinha do que esta, preciso encher um pouco mais desse lado. Aqui é do nó que soltou. Um pouquinho mais de enchimento, pinça. Ó, vamos lá. Introduz no pescocinho, passa pela abertura. Às vezes é uma briga da gente com as bonecas, mas é normal. É porque sabe o que acontece, pessoal? Eu faço isso no colo. Esse trabalho eu gosto de fazer no colo. E fazendo uma bancada e gravando é meio complicado pra gente. Mas quando eu penso que isso aqui pode beneficiar alguém, que alguém vai gostar do trabalho, vai se beneficiar, né, vai fazer uma criança feliz, aí todo esforço vale a pena. Acomodo com a agulha aqui, o enchimento, para não sair do lugar onde eu quero, que é na bochecha da boneca. Olha aqui, é importante que essa parte fique bem firminha, porque quando o enchimento depois ele se acomoda aqui dentro da cabeça, e a tendência dele é desaparecer, afundar, se acomodar dentro da cabeça. Então, quanto mais enchimento a gente coloca, melhor. Acomoda com a agulha aqui, ó. Puxa um pouquinho para frente, para fazer o narizinho. Acomoda bem aqui, para não ficar intervalo, olha. Esses dois lados estão iguais. Então, procura acomodar aqui. Aí. Para se está agradável aos olhos, olha de cabeça para baixo. Ele, por exemplo, aqui tem um volume, ó, maior. Aqui não tem. Precisa de mais enchimento aqui. É um trabalho que demanda um pouquinho de paciência, mas todo trabalho à mão requer um pouquinho de paciência. Olha, esse lado está mais cheio, este aqui não está. Então, este aqui precisa de enchimento. Vamos empurrar o enchimento para ele. Mas depois a gente vê o resultado da bonequinha pronta, ver o sorriso no rosto de uma criança. Nossa, não tem dinheiro que pague a gente fazer o que a gente gosta e ainda deixar alguém feliz. Vai olhando de cabeça para baixo. Como eu estou trabalhando com enchimento sintético, a tendência dele é murchar. Então, vamos lá. Empurrando isso aqui para a lateral. Por isso que eu gosto da pinça, porque ela não machuca a mão, não rasga a malha e não estraga os pontos que eu já fiz. Vamos puxar um pouquinho com a agulha agora. Se a agulha não ajudar, a gente vai ficar colocando enchimento aqui o dia inteiro. Então, vamos acomodar isso para deixar bem lisinho, bem redondinho essa bochechinha. Deixar isso bem arrumado. Essa agulha é uma beleza. Você introduz e empurra
Ó, o movimento é esse aqui lá dentro, tá? Da peça. Ela vai acomodar e modelar. Vamos modelar tecido aí, gente. Vamos modelar. Quem disse que tecido não dá pra ser modelado, né? Vamos lá, modelando. Olha. Tá agradável aos olhos. Tem uma cabecinha bem bonitinha, bem gordinha, bem bochechuda. E agora a gente vai parar de colocar enchimento aqui já. Agora sim, pode fechar o pescoço. Pode fechar o pescoço com a linha de pesponto dupla, que eu deixei na outra agulha. Ou pode ser a agulha que você tá usando pra modelar, tanto faz. Me desculpem que isso aqui é feito depois de colocar a bochecha. Tinha esquecido das bochechas da boneca. Então, vamos lá de novo, aqui, ó. Introduz a agulha, fio duplo. Fecha para que isso aqui fique bem arrematado por dentro, para evitar que isso aqui esgarce ou o enchimento saia durante o manuseio ou a lavagem da peça. Então, esses cuidados a gente tem que ter sempre em mente quando for trabalhar com brinquedos, porque a criança vai manusear mesmo, vai brincar, então a gente tem que pensar em todos os detalhes e ter todo o cuidado para fazer os trabalhos, para evitar acidentes ou incidentes, né? Nada pior do que você vender uma peça e depois essa peça se desmanchar na mão da criança ou na lavagem, né? Que a mãe for fazer no trabalho. Pronto. Cabecinha. Modelada. Agora a gente vai passar para a parte da boca. Vamos fazer a boquinha. E depois a gente vai fazer os olhinhos. Então, é a parte de modelagem. A cabecinha já está pronta. A gente se vê. Obrigada para quem assistiu até aqui. E daqui a pouco eu volto. A gente se vê. Voltando, pessoal. Agulha comprida. Eu coloquei 4 fios de linha de costura aqui. Essa linha aqui, tá? Eu tô usando um tom de vermelho, mas você pode usar um tom de rosa, um pouquinho mais escuro do que a pele. É que para esse tipo de boneca, por ser um brinquedo sensorial que tem que agradar os olhos do bebê, colorido é interessante. Então, por isso eu coloquei esse fio. Passei 2 fios na agulha, ó. Passei 2 fios na agulha e juntei os fios, dei um nozinho na ponta, ficaram 4 fios então na agulha. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vai entrar aqui atrás da cabeça da boneca e vai sair aqui, um desses pontinhos aqui, tá? Então, introduz a agulha aqui atrás e vamos buscar lá o pontinho. Cuidado que tem aquela parte do chocalho aqui, passa através dele. Fica tentando perfurar a malha. Procura um ponto onde você consiga ter acesso na boca sem fazer muita tensão na malha, porque senão é perigoso romper o fio aqui atrás. Eu direciono com este dedo aqui, ó, a saída da agulha. É porque ela tá passando bem rente ao vidrinho. Deixa eu ver se eu consigo mais embaixo um pouquinho. Essa parte de trás vai ser coberta pela touca. Então, só ter cuidado de não chegar muito perto do... Mas tá ouvindo o barulhinho? Do vidrinho. Ele ficou bem no rumo aqui. Então, a gente tem que procurar achar um ponto onde eu consiga atravessar a agulha sem passar pelo vidro, porque ele tá desviando a ponta da minha agulha. Tá quase lá, gente. Saiu. Pronto. Agora, estico a linha. Passo de um lado para o outro. Saio lá atrás da cabecinha. Esse lado vai ser mais fácil porque o vidro tá do lado de lá. Ó, estica o fio, tá? Estica bem o fio aqui, ó, com a mão. E puxa. Aqui não precisa vincar muito, não. Só um pouquinho, ó. Dá só um pouquinho de vinco para fazer o sorriso da boneca, ó. Vinquei um pouquinho. Seguro a linha aqui. Segura a linha aqui, desculpa, tirei do foco. Segura a linha e trave-a. Estica o fio para que ele não fique enrolado. Aí, travei. Pronto. A boquinha está feita. Vou dar mais uma travada aqui, gente, porque a linha não pode ficar solta. Vamos travar aqui a linha. Não tem problema que o nó fique
embolado. Isso aqui vai ser tampado pela touca depois. Aqui, o importante é que o trabalho fique firme aqui na frente. Ó. Agora, para os olhos, nós vamos trabalhar com aquela lã, aqueles 2 pedacinhos de 21 centímetros de lã, que eu pedi para os materiais. Essa é a lã molé. Então, você vai passar na agulha, procura trabalhar com uma agulha que caiba a lã e que o furo da cabeça da agulha passe pela malha sem romper a malha com esse fio de lã, tá? Então, ó, põe dos olhos para cima, sai em qualquer lugar aqui do topo da cabeça. Dos olhos, põe bem no meio do olho, ó. E sai lá atrás, no local da cabeça, tá vendo? Passou com facilidade. Deixa o fio ali, assim, ó. De um lado, do outro faz a mesma coisa. Coloquei a linha na agulha, a lã na agulha, coloco aqui no lugar do olho e saio na cabeça, em qualquer local da cabecinha. Passa o fio, tá? Agora nós vamos deixar os fios com mais ou menos 5 a 6 centímetros saindo do olho. Vamos ver. Nós vamos precisar dessa lã para filtrar, para fazer o olhinho filtrado. Caso você queira fazer, olha, deu 7 centímetros, 7 centímetros, vamos puxar aqui, ó, 7 de um lado. Do outro lado tem que ter a mesma medida, para o olho não ficar maior que o outro. 7 centímetros. Agora aqui em cima eu dou um nozinho, para isso não correr, porque a tendência é correr na hora que a gente filtra. Essa é uma maneira simples e eficaz de fazer o olho de boneca. As pessoas que fazem Waldorf costumam usar essa técnica, lançar mão dessa técnica, uma técnica segura e dá um acabamento muito bom, porque você não precisa ficar colocando lã, tipo lã de ovelha, na quantidade certa, às vezes um olho fica maior que o outro. E até para bordar também. Fica meio complicado a gente bordar, porque o bordado às vezes fica, você risca na malha e fica um maior do que o outro. Essa é uma maneira segura, eficaz de fazer olhinho. E você vai ter um resultado muito bom. Vamos lá, puxa o fio, deixa isso aqui, não tem problema. Agora com a agulha de filtragem, aqui minha agulha, vou tirar aqui esse material do meio. Ó. Com a agulha de filtragem, você vai colocar, segurar essa linha, essa lã, e vai começar a bater aqui, ó. Vai colocar essa bolinha, vai fazendo uma bolinha, acomodando essa lã aqui. Ó. Pode fazer um olho maior, se você quiser, só empurrando a lã pra cima, ó. Vai arrumando com agulha de filtragem. Se você tem medo de trabalhar com agulha, não precisa. É só ter cuidado com os dedos, tá? Mas como a cabeça tá bem cheinha, essa agulha não vai pegar no seu dedo. Filtrei, tá bem redondinho. Dá uma filtradinha aqui nessa parte da lã pra fixar bem na cabecinha. Pronto, isso aqui não sai mais daqui. Do outro lado a mesma coisa. Caso você queira um olho maior, pode deixar mais lã aqui. Em vez de deixar só 7 centímetros, pode deixar 8, 10. Que aí vai fazer um olho maiorzinho. É que eu acho que esse tamanho de olho é um tamanho ideal. Para essa proposta de naninha, não ficar com os olhos muito grandes. Mas a depender do tom de pele, se estiver fazendo uma boneca negra, por exemplo, é bonitinha, ela fica com o olhinho um pouquinho maior. Olha aí, não vira agulha, trabalha com ela. Se for virar só na diagonal assim, ó, tá vendo? Mas evita fazer isso aqui com a agulha, porque você quebra a agulha lá dentro. Trabalha com ela sempre em pezinha. Se tiver que trabalhar na diagonal, como aqui, ó, a agulha vai entrar na diagonal, mas ela vai entrar reta, tá? O manuseio também é muito fácil dessa agulha. Só ter cuidado com os dedos e não ter criança ou animais por perto, porque apesar com esse tipo de trabalho, a gente nunca deve trabalhar perto de uma criança. Porque é estranho, né? Espetar uma boneca na frente de uma criança. Ela vai ficar com isso marcado.
Pronto, aqui nós temos a carinha modelada, os 2 olhinhos feitos. Agora vamos passar para a parte da maquiagem da boneca. Olha, vamos marcar o nariz. Deixa eu fazer o nariz. Olha, deixa eu pôr a tinta um pouquinho pra cá. Olha, gente, daqui, da direção do olho, deu 3 centímetros. Porque eu tinha marcado 3,5, mas como eu modelei, essa boquinha subiu. Então, metade de 3 são 1,5. Deu 1,5 aqui. Marquei o meio, daqui pra cá. Agora com o pincel de contorno, que é esse aqui, a tinta castanho claro, eu vou fazer a marquinha do nariz, o risquinho do nariz. Vou fazer um pouquinho acima disso aqui, uma curva, pegando do canto, curvando na linha aqui e acabando no outro canto aqui, ó, fazendo o narizinho. Tô trabalhando com castanho claro, eu trabalho com esse tom mesmo, com uma pele negra, fica bem interessante esse tom. Aí, narizinho. É só essa marquinha mesmo, depois a outra marca que eu fiz com a caneta sai com calor. Agora eu vou trabalhar com o vermelho. Eu tô trabalhando com vermelho Natal aqui, mas você pode trabalhar com o vermelho que você quiser, ou um tom mais rosado também. E como eu disse, como eu tô trabalhando com peça para crianças, quanto mais interessante, mais colorida for essa peça, melhor para criança. Então, vou trabalhar com um paninho aqui de limpeza para pincel. Pincel aqui na tinta. Deixa eu colocar o pano para cá, porque não atrapalha tanto a visualização. Tiro o excesso aqui, ó. Gente, eu não costumo trabalhar com a tinta direta assim na tampinha, mas como é coisa rápida, eu trabalho na tampinha. Tiro o excesso. Vem atrás da cabecinha. Testa aqui, ó. Vai lá na bochechinha da boneca, bem de leve. Pincela de um lado, de leve, pincela do outro. Você aproveita o tom do pincel. Vira de um lado, do outro, para que essa bochechinha fique bem assim, bem marcadinha. Então, é por isso que a gente cora um pouquinho mais a boneca, porque é interessante para o bebê que esse trabalho seja bem colorido. Seja bem vivo, porque para os olhos do bebê é interessante um trabalho assim. Vou lá no tecido ainda. Eu tô fazendo bem de leve, não tô acarcando o pincel, tá? Bem de leve. Observa os 2 lados, vê se a bochecha tá agradável aos olhos. Uma tá mais redondinha que a outra. Deixa eu pegar mais tinta aqui. Essa aqui tá precisando arredondar um pouco mais. Vem sempre com pouca tinta, depois você vai colocando mais no pincel conforme a necessidade. Ótimo, agora aqui embaixo um pouquinho, onde ficaria o queixo da boneca. Tira o excesso, porque agora a gente vai trabalhar na parte da frente do rosto. E um pouquinho aqui entre os olhos. Pode pôr aqui embaixo do olhinho também, de um lado. De um lado e do outro. Bem pouquinho. Estica um pouquinho mais a tinta. E aqui na testa, também um pouquinho. Só com esse resíduo que sobrou do pincel aqui, ó. Bem pouquinho. Só pra dar um pouquinho de cor, corar um pouquinho essa cabeça. Bem pouquinho. Fechar a tinta. Nunca esqueça o material aberto, porque ela tende a criar película, depois fica ruim da gente trabalhar. Enxágua bem depois o pincel. Deixa o pincel bem enxaguado, os 2 pincéis que trabalhou. E com o branco, eu esqueci do branco, de informar o branco. Eu sempre coloco um pouquinho de branco. Eu venho com o fundinho do pincel. Pincel aqui no branco, ó. Dou uma batidinha no branco. Um pontinho de luz de um lado, um pontinho de luz
do outro. Um ficou maior que o outro, é só aumentar o de cá. E no olho também, eu bato aqui dentro, ó. Um pinguinho aqui, um pinguinho aqui. Aqui é bem pouquinho, porque a lã, a tendência dela é absorver bem a tinta. Um ficou maior que o outro. Esse aqui ficou grande, mas eu preciso de um espaço. Aí, pessoal, é isso aqui, para dar um pouquinho de luz ao olho. Bom, pessoal, agora aqui a gente vai demarcar aonde vai ficar a linha do gorro. Então, aqui pode cortar o excesso, deixa sempre uma pontinha lá, por segurança só. Corta o excesso dessa linha. Eu não tiro os nós daqui. Tem gente que tira, mas eu deixo por uma segurança, é uma trava que funciona para os olhos, aqui atrás. Não vai aparecer na hora que você colocar a touca, tá? Então, para eu saber aonde vai ficar essa touca, eu utilizo uma meia como guia. Por isso que eu pedi para vocês separarem uma meia aí, qualquer meia que vocês tenham, só para que vocês tenham uma referência, porque a gente vai bordar cabelo. Então, a gente precisa ter uma referência de onde vai ficar essa touca. Porque de olho, assim, a gente às vezes não tem uma noção exata de onde vai ficar a touca. E colocando a meia no limite aonde vai ser a touquinha, fica mais fácil da gente ter uma visualização melhor. Olha, só vestir a cabecinha ó, com a meia e aqui a gente tem uma noção de onde vai a touca desse bonequinho. Porque como é uma peça que vai ser trabalhada para criança, voltada para criança, a gente precisa fazer tudo preso, tudo bordado. Né? Ou um cabelinho, por exemplo. Até você pode usar um cabelinho de feltro, mas você tem que costurar a cabeça. Então, o que eu faço? Olhei, vejo se está na posição que eu quero, que vai ficar a touca final. Venho com a caneta fantasminha e faço um traço aqui. Só nessa parte de cima. Então, essa meia só vai servir para eu ter noção de onde vai ficar a touca. Porque eu preciso dessa noção agora. Tira a meia. Com a caneta fantasminha eu vou traçar fiozinhos de cabelo. Pode passar um pouco da linha que você demarcou, porque às vezes quando você colocar a touca ela corre um pouco. Faz a quantidade de fios que você achar interessante para o teu trabalho. Como se fosse uma franjinha. Com a linha, tô trabalhando com linha de costura, tá, pessoal? Essa linha aqui, ó, é uma linha 100% algodão, não é nacional. Eu comprei numa loja que vende produtos para casa, mas é uma linha muito boa para bordar. Ela não tem muito brilho, né? Mas você pode usar a linha de meada, a linha que você quiser, a linha de crochê. Passei fio duplo e deixei uma argolinha no final. Então, eu vou começar bordando isso aqui. Uma agulha de mão. E passei o fio duplo. Então, eu venho na pontinha, pego um pouquinho da malha. Tem que ser uma agulha fina que não rompa o fio da malha, tá? Gente, eu não sei nome de pontos. Eu não sou bordadeira. Então, eu vou trabalhar aqui com um ponto que eu costumo chamar corrente. Mas eu não sei o nome do ponto. Eu travo aqui. Seguro uma argola, prendo aqui e passo a agulha dentro dessa argola. Puxo. Se você trabalhar com uma linha um pouco mais grossa, vai ficar um fio bem mais grosso que isso aqui. Aí eu passo de novo aqui dentro, olha, dessa argolinha, dou um espaço, procura deixar esse espaço. O tanto que você desce 4 milímetros, procura deixar 4 milímetros em toda a linha que você estiver trabalhando. Olha, passei dentro da argola, ó. Aí eu vou subindo, passo de novo aqui dentro da argolinha e vou bordando. Vou seguindo com o meu bordado aqui. Passo de novo aqui dentro da argolinha e vou bordando. Isso você vai fazer nos fiozinhos todos. Olha.
chega aqui, desce pra cá, daqui vocês precisam cortar a linha, mas eu normalmente não corto, eu passo por dentro do enchimento, saio aqui, bordo aqui, volto aqui, passo por dentro do enchimento e passo aqui. Eu vou fazer até chegar aqui, quando chegar aqui eu mostro como eu faço. Já volto. Pronto, cheguei com a linha no final aqui. Introduzo fora dessa argolinha, cavo aqui por dentro do enchimento, que para não ver a sombra da linha lá por dentro do rosto, saio no próximo fio que eu tenho que bordar, puxo essa linha e recomeço o meu bordado. Assim evita ficar cortando a linha toda hora, porque parecendo um nó aqui não é legal. Você tem que começar de cima da cabeça sempre. Sempre lá do topo da cabeça, para não ver os nós, ó. Aí continua com o teu bordado, vai e vem, até fazer os fiozinhos da franja todos. Eu vou fazer, já eu volto. Pronto, bordei toda a franjinha, cheguei aqui no final, finalização. É só introduzir a agulha, travar esse ponto, aqui. Pronto, pode passar uma segunda vez para essa linha não voltar. Como é uma linha 100% algodão, ela costuma dar esses bolos. Aí daqui eu saio em qualquer ponto da cabeça. Corto o excesso. E esses nozinhos aqui, ó, você vai sentir pela touca. Então, você pode dar uma feltrada neles. Então, aqui, ó, com a agulha de feltragem, você vem, puxa um pouco o nó e feltra ele aqui. Dá uma feltrada na cabeça, para evitar que o nó fique muito aparente. Certifique-se de você estar baixando o nozinho, prendendo a cabeça. Que, como eu falei, ele funciona como uma travinha, né, de segurança aqui atrás. Como um olhinho tá fixo lá na frente, olha aqui, já baixei um, outro eu vou baixar. Porque senão ele fica, você sente ele pela touca. Você sente pela touca. Aqui, ó. Pronto, os dois nós baixadinhos. Agora a gente vem, coloca a touquinha na cabeça da bonequinha. Vê aqui onde tá a costura, eu já desvirei a touca toda. Olha, ela fica com a ponta bem comprida, tá? Uma touca bem compridinha. Precisa ser assim. Vem e coloca a costura aqui atrás, na nuca. E veste a touquinha na cabeça da boneca. Olha. Deixa no limite daquela linha que você marcou primeiro com a meia. Agora a gente vai começar a prender essa touca à cabeça. Então eu venho com aquela linha de pesponto, aquela linha firme, agulha de costura à mão, 2 fios, fio duplo, deixo essa argolinha no final para amarrar. Introduzo-a na cabeça da boneca. Aqui, ó, deixa eu empurrar aqui atrás para poder fazer a primeira trava. Segura a argolinha para essa argolinha não vir toda para dentro do tecido. Passo a linha pela argola e travo o ponto. Agora, introduzo na touca. Sai lá no meio onde fica a costura que já tinha. Aí dá um pontinho atrás, pega a cabeça, passa na touca. Olha, essa linha é uma linha de pesponto, uma linha forte. Ela foge um pouco da cor do tecido, mas como ela esconde, porque o tecido é fofo, dá para trabalhar com ela. Ó. É um ponto aqui, pego lá na cabeça, pega até um pouco de enchimento e vai fazer isso ao redor da touca todinha para prender lá a cabeça. Vou fazer, já eu volto. Retomando aqui, cheguei com a linha no final. Olha aqui, ó, prendi a touca todinha, tá toda presa, ó, toda presa a cabeça. Respeitei a linha que eu tinha deixado como referência, que eu fiz com a meia. Ela tá toda presa, ó, tá bem firme, presa a cabeça. É isso que importa, porque normalmente a criança vai pegar por aqui, vai esticar, vai puxar. Aqui, olha, eu passo a mão, eu não sinto os grumos dos nós, tá? Então tem que ficar com a cabeça bem lisinha. Agora, eu vou só arrematar a linha aqui. Então, a mesma coisa, passa a linha pela cabeça,
deixa uma argolinha e passa a agulha pela argola. Depois sai em algum lugar aqui atrás com essa linha e corta o excesso. Não corta muito rente a malha não. Depois é só puxar, que ficou o fiozinho, é só puxar a malha que ela esconde a costura. Pronto, a parte da cabeça está finalizada. Olha só, o rostinho. Depois a gente, com o secador de cabelos, a gente tira essas linhas de marcação, tá? Então aqui já tá a touca presa, a cabecinha, ao chocalhinho. E já a gente vem para a parte de modelagem, enchimento e modelagem do corpo e a montagem da naninha. Até mais, muito obrigada para quem assistiu até aqui. A gente se vê.